Tivemos alguns problemas técnicos aqui no início, mas estamos de volta, estamos aqui agora com um novo link, espero que você esteja vendo e assistindo nesse momento. Vamos lá que essa batalha é espiritual, vamos falar hoje de um assunto muito importante, um assunto que realmente mexe com todos nós, que mexe com todas as pessoas. A gente vai falar sobre papéis de gênero, papel do homem, papel da mulher. Eu sei que é um assunto muito difícil, muito delicado, mexe bastante aqui com o nosso coração. De fato, né, eu vou tentar aqui ser ao máximo aqui sensível ao espírito, também poder, né, de certa maneira conseguir transmitir com sensibilidade, com amor, né, também aquilo que Deus quer nos falar aqui hoje. Eu espero de verdade que eu seja usado aqui por Deus para esse momento. Eu tenho orado bastante sobre isso, para falar sobre esse assunto, que eu sei que é assunto delicado, é polêmico, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de falar, deixar de comunicar, deixar de trazer a centralidade do Evangelho para esse assunto da vida que é tão importante. Então eu queria muito te agradecer se você está aqui agora, nesse momento, assistindo a nossa live, acompanhando aqui. Eu quero te pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Aqui no nosso canal a gente tem colocado conteúdos basicamente todas as semanas. Temos aqui 4 vezes na semana colocando conteúdos novos aqui para você. Além disso também tem o meu Instagram, Caio César FC. Se você quiser saber um pouco mais da minha vida pessoal, como que eu tento ali integrar o Evangelho na minha vida, eu falo muito disso lá no meu Instagram. Se você quiser me seguir, Caio César FC, vai ser um prazer enorme ter você lá comigo, lá no meu Insta também, tá bom? Galera, muita coisa pra gente falar hoje. A nossa live já deu aqui uma pequena atrasadinha, né, por conta do problema técnico que a gente teve, mas isso não nos impedirá, nós continuaremos aqui seguindo com fé, falando aqui sobre essas questões. Hoje nós vamos falar sobre 2 acontecimentos importantíssimos, né, que é de fato esse acontecimento da Copa do Mundo, né, feminina de futebol. Muito bacana a gente poder ver as mulheres brasileiras erguendo ali a nossa bandeira. Sonhamos que elas ergam a taça também. Vamos falar bastante aqui sobre toda essa discussão que está tendo entre a seleção masculina de futebol e a seleção feminina de futebol. A gente vai falar bastante sobre isso. E também vamos falar do filme da Barbie. Pois é, exatamente. A gente vai falar sobre a Barbie, um filme que está aí causando polêmica, ao mesmo tempo, né, tem sido um estrondo nas bilheterias, tem vendido pra caramba. Então, de fato, é um filme interessante para a gente poder estar analisando nessa perspectiva de gênero, até porque o filme ele é sobre isso, até onde eu entendi. Agora, eu já quero deixar você tranquilo, tá bom? Eu não vou aqui de forma nenhuma dar nenhum spoiler, e por 2 motivos. Primeiro, porque eu não gosto de spoiler. Segundo, porque eu também não assisti o filme ainda. Então eu vou falar um pouquinho mais disso depois, mas eu quis trazer aqui para vocês uma visão que seja uma visão o máximo possível ali, digamos assim, deslocada, né? Ou não influenciada pela mensagem do filme, ou porque, enfim, pelo que pode estar ali sendo colocado. Eu vou trazer aqui algumas suposições de coisas que eu vi, de coisas que eu encontrei na internet, críticas que eu li, e aí eu vou tentar ver ali, de certa forma, como que a gente pode correlacionar com o Evangelho, correlacionar com a Bíblia. E é por isso também que a gente vai estar falando, né, sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é um livro que fala bastante sobre o princípio, né, do que Deus criou, por que Deus criou o homem e a mulher e qual que era o propósito dele lá no início. Então deixa eu ver aqui rapidamente se está tudo certo aqui. Só um segundinho, galera. Deixa eu colocar aqui os nossos slides. Deixa eu preparar aqui os nossos slides. Show de bola, vamos lá. Então aqui vamos começar aqui, né, o nosso slide de hoje. Show de bola. Estão vendo aí? Espero que estejam vendo. Vamos lá, hoje nós vamos falar então sobre isso. Seleção brasileira, a Barbie polêmica e o debate dos papéis de gênero.
Beleza? Estão comigo? Então vamos lá, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa falar é sobre esse assunto, né? De fato, esse assunto que é polêmico, que é a discussão de gênero. Ao longo da história, nós podemos perceber o quanto que isso tem impactado muito a vida das pessoas, como que a própria Bíblia, o próprio cristianismo tem influenciado historicamente para a definição do que é ser homem, do que é ser mulher. De fato, é um debate muito grande que envolve sociologia, história, teologia e muitas coisas. A minha intenção aqui hoje não é a gente adentrar em tudo isso, até porque não daria para a gente fazer uma live, né, de 40 minutos, 50 aqui, falando detalhadamente sobre cada uma dessas vertentes. A minha intenção aqui é simplificar. É a gente trazer conceitos, né, sobre a Bíblia, conceitos do Evangelho, simplificá-la de uma maneira que a gente consiga compreender profundamente ali o que a Bíblia está querendo nos dizer, compreender um pouquinho do que Deus está tentando, né, transmitir por meio da sua palavra, que às vezes, por a gente não analisar direitinho uma coisa ou outra, ou até mesmo por não saber, né, o que é normal, a gente vai aprendendo cada vez mais sobre a palavra de Deus. Então, às vezes, por falta desse conhecimento, a gente vai ali se perdendo dentro desse contexto todo que a gente vive. E eu quero te encorajar aqui a não... eu quero te encorajar aqui a você realmente caminhar comigo nesse pensamento, sabe? Nesse pensamento que vai ser um pouco mais simplificado. Nós vamos analisar apenas uma escritura para falar desse assunto que é denso, mas ao mesmo tempo eu espero que possa trazer uma luz e possa te ajudar, como me ajuda também pensar sobre isso nessa perspectiva, mas que pode realmente contribuir aqui para que a gente esteja um passo mais perto ali, se Deus quiser, né? Um passo mais perto do conhecimento do Evangelho, do conhecimento da palavra de Deus. Então eu sei que é um assunto espinhoso, mas eu espero que Deus, o Espírito dele esteja nos guiando aqui nesse processo. Vamos começar falando aqui então das nossas queridíssimas, né, da nossa seleção brasileira feminina, né, do futebol feminino. É muito legal ver elas animadonas para ir para essa Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo que já tem sido uma Copa extremamente famosa, se não me engano, é a Copa do Mundo que tem sido mais distribuída em todos os países que existem no globo, né? Inclusive aqui no Brasil dá pra gente perceber a diferença das últimas Copas das mulheres para a Copa desse ano. As transmissões têm sido mais frequentes, as pessoas estão comentando mais e muitas coisas foram surgindo ao longo de todo esse processo. Por exemplo, né, a gente pode ver aqui, né, no último jogo do Brasil, nós vimos logo de cara 4-0 contra o Panamá. Já mostra de verdade o que as meninas estão prontas ali para fazer, para realizar em busca desse título. A gente sabe que não vai ser um título muito fácil de ser conquistado, afinal de contas a gente tem ali alguns times da Europa, especialmente Estados Unidos, que é uma superpotência no futebol feminino. Porém, isso não vai tirar nunca de nós o nosso sonho, a nossa garra, a nossa vontade de realmente desejar aí a primeira estrela da Copa do Mundo, né, de um campeonato mundial ali nesse nível, né, ali para nossa seleção. Claro que o Brasil já ganhou Jogos Olímpicos, Pan-Americanos, se eu não me engano, mas a Copa do Mundo ainda não, então vamos que vamos torcer pelas nossas meninas, que o próximo jogo vai ser no sábado de manhã, se eu não me engano, contra a França. Agora, é interessante a gente pensar, né, que no meio de todo esse debate, várias coisas começaram a surgir que envolvem essa questão de gênero. Deixa eu voltar aqui para vocês, né, que é essa atleta alemã, por exemplo, ela ficou famosa porque ela começou a comparar a seleção brasileira, né, com o nosso querido maravilhoso Neymar. E ela chega a dizer, né, que não existe nenhum Neymar na seleção brasileira, ninguém que fica caindo e tal. E ela estava falando, exaltando ali as mulheres brasileiras, dizendo que elas jogam com garra e tudo mais, que é um time difícil que a Alemanha vai pegar. Enfim, foi várias coisas que ela foi falando, mas isso já atiçou bastante gente com relação à comparação entre o futebol masculino e o futebol feminino. E isso não é só dessa zagueira, né? A gente sabe bastante que isso é uma discussão que vem por muitos e muitos anos, né? E aí muitas pessoas, muitos homens especialmente, começaram a falar mal da seleção, lembrando de um jogo que a seleção teve lá em 2021, 2 anos atrás, contra o time sub-16 masculino do Grêmio. Foi um jogo de 30 minutos e a seleção brasileira perdeu para esse time masculino.
E aí muitos homens começaram a falar, nossa, mas essa seleção brasileira das mulheres, elas não são tão boas assim e perdem para o Sub-16 do Grêmio. E aí começaram a vir vários memes. Eu até pesquisei uns memes aqui para mostrar para vocês. Mas é sério, assim, eu depois de pegar um meme ou outro, eu falei assim, cara, esses memes, eles não edificam, sabe? São memes desrespeitosos, realmente, que não vai contribuir para o diálogo. São pessoas falando realmente mal ali de tudo que tá, enfim, né, da seleção brasileira, comparando, jogando mais lenha na fogueira. Minha intenção não é essa de forma nenhuma. Então, vamos seguindo aqui com as notícias falando sobre isso, né? Porque uma das coisas que mais a gente pode ver que tem sido estrondoso com relação a essa Copa do Mundo são os recordes de audiência que isso tem, que essa Copa tem conseguido. Por exemplo, o Sport TV, ele aumentou em 1000%, né, as pessoas que estão assistindo Sport TV com a Copa do Mundo feminina. Olha que louco. Além disso, o Brasil versus Panamá registra a maior audiência da Globo nesse horário de 8 da manhã desde 2008. Vocês têm noção do que é isso? Olha que grandiosidade foi esse jogo do Brasil-Panamá. Além disso, vocês sabem também, caso não saibam, já estou aqui informando para vocês, Cazé TV, o nosso grande Casimiro, ele também tem transmitido a Copa, assim como ele transmitiu a Copa do Mundo dos Homens, ele está transmitindo a Copa das Mulheres, e ele colocou lá o Cazé TV, ele atinge 1 milhão de pessoas no YouTube e bate recorde mundial de audiência. Galera, isso não é pouca coisa, né? De fato, essa Copa do Mundo chegou, né, para abalar as estruturas, isso num ponto positivo mesmo, e para aquecer o debate, para gerar cada vez mais tensão, para gerar cada vez mais intriga, comparações. Isso tem sido cada vez mais comum, né, de homens se comparando com as mulheres, mulheres se comparando com os homens, o que acende cada vez mais o diálogo. Então eu quero trazer esse exemplo aqui pra gente, né, do exemplo do futebol, porque futebol por si só já mexe com as nossas emoções. O futebol, na essência, já é um programinha assim difícil da gente conseguir ali, enfim, conseguir acompanhar e não ser envolvido por aquilo. Eu confesso para vocês, eu não sou uma pessoa que eu amo futebol. Eu sou uma pessoa que eu gosto de acompanhar o Brasil. O Brasil tá nas Olimpíadas, o Brasil tá na Copa, o Brasil tá onde for, eu tô torcendo. No Pan-Americano, até nas Olimpíadas de Inverno, eu paro para torcer pro Brasil. Então, Copa do Mundo é uma coisa que eu gosto de acompanhar, eu gosto de ver, e tá sendo muito especial trazer, né, esse tema da Copa do Mundo para esse tema aqui da discussão de gênero. Então, para a gente não ficar tanto tempo falando sobre isso e entrarmos logo no assunto mais espiritual, vamos passar para o nosso segundo exemplo aqui da nossa live de hoje, que é o filme da Barbie. Né? O filme da Barbie, que é o filme, como eu falei para vocês, eu não assisti o filme, né? De fato, eu não sei na íntegra o que está acontecendo no filme, qual que é o motivo do que as pessoas têm falado, mas o fato é que muitas pessoas têm assistido o filme da Barbie, têm levado suas crianças e têm saído de lá decepcionados. A internet tem sido inundada de pessoas que realmente não gostaram de forma nenhuma do filme e elas trazem vários argumentos. Eu não assisti ainda, porque eu pude perceber, né, ao ver ali essa primeira semana de lançamento do filme, eu pude ver como que estava essa rixa, né, entre pessoas que amaram e pessoas que não gostaram, especialmente pessoas cristãs, né, de vertente cristã, não gostaram do filme. Então eu falei, olha, eu não vou conseguir assistir até hoje, né, que é o dia dessa live, não irei assim, não vai dar por motivos de correria mesmo, né, de agenda. Mas eu acho que isso pode ser bom, porque eu vou falar de uma perspectiva de alguém que está de fora, de quem não assistiu o filme, que não foi envolvido emocionalmente pela narrativa ou que entende ali as questões. Então eu espero de verdade que o que eu vou trazer aqui não tem spoiler, porque não tem nem como eu trazer spoiler, mas eu espero que o que eu vou trazer aqui possa trazer princípios que trazem esse diálogo e esse debate entre os homens e as mulheres e os papéis de cada um. E Barbie parece que faz isso muito bem. Independente de qualquer coisa, eu quero te encorajar. Eu não sou homem, eu não sou mulher, quer dizer, né? Eu não sou mulher. Tem muitas coisas nessa análise, nesses pensamentos que eu estou trazendo aqui,
que eu não vou ser nem capaz de entender ou de compreender ou até de transmitir para vocês, porque de fato eu não sou do gênero feminino, né? Eu não sou uma mulher, então eu queria te encorajar a assistir conteúdos de outras mulheres, mulheres cristãs, mulheres que têm uma vertente baseada na palavra de Deus. Ouça outros vídeos, vejam outras pessoas comentando, não fique preso aqui ao meu conteúdo, ao que eu estou falando, né? Só pelo fato de eu ser homem, eu sei que tem muitas coisas que eu não vou conseguir expressar da melhor maneira, que uma mulher pode sim compartilhar e falar com mais poder, com mais convicção, justamente porque toca muito, né, as questões que ela está passando e vivendo. Então eu quero trazer isso aqui para vocês de antemão. Bem, vamos dando seguimento aqui, porque uma coisa que é importante a gente pensar, deixa eu voltar aqui para vocês, é a história da Barbie. Né? A gente não pode começar a falar do filme da Barbie sem pensar que existe décadas e décadas de desenvolvimento dessa marca da Barbie pela Mattel. A Barbie ela foi feita por essa mulher chamada Ruth Handler. A Barbie, né, ela nasceu em 1959, ali no pós-Segunda Guerra Mundial, início ali no meio da Guerra Fria, ali naquele início. Então, de fato, né, essa boneca ela foi feita e pensada com um único propósito. E aqui eu vou voltar aqui para mim, para ficar um pouco mais claro aqui para vocês. Essa boneca ela foi pensada com um único propósito, que era o quê? Ajudar as crianças, as meninas, a se enxergarem como mulheres bem-sucedidas, mulheres profissionais, mulheres que podiam conquistar grandes coisas. Antigamente, né, antes da Barbie, não se tinha bonecas mulheres, né? Geralmente as bonecas eram bebês. E nesse sentido, as crianças iam aprendendo desde pequena a cuidar de bebê, a dar papinha, a trocar roupinha e coisas nesse sentido. E a Barbie ela veio quebrando já essa ideia e trazendo para as crianças não uma coisa que elas almejariam focada na família, mas almejando alguma coisa focada nas profissões, na carreira, na independência. Desde quando a Barbie foi pensada, formada, divulgada, ela já nasce com esse viés de trabalhar, dialogar com as questões do feminismo. Isso não era comum lá na década de 50, ter mulheres tão altivas e tão profissionais e independentes desse jeito. Isso não era comum naquela época. Então a Barbie ela já nasce desse discurso e que eu confesso para vocês, eu acho que é interessante a proposta que a Barbie tem, apesar de todos os estereótipos. E aqui é um ponto interessante da gente estar trazendo. Deixa eu voltar aqui na foto. A Barbie, conforme as décadas foram passando, ela foi se tornando aquilo que a pessoa quer que ela seja. A Barbie ela foi tendo diferentes formas, diferentes tamanhos, diferentes corpos, diferentes etnias, diferentes gêneros. Ora, né, ela estava ali com quem, ora o quem não era ninguém. Tinha várias, às vezes ela tinha amigas, às vezes não tinha. Se você pegar somente os filmes animados da Barbie, né, a Barbie tem uma infinidade de filmes animados. Você vê que cada personagem, cada filme da Barbie, ela tem uma representação diferente, com uma personalidade diferente, realiza, né, uma profissão também diferente. Ou seja, a Barbie, no fim das contas, ela é uma empresa. Ela é uma boneca que faz parte de uma indústria e ela vende aquilo que as pessoas querem se identificar. Então a Barbie ela tem sim essa pegada de trazer ali o estereótipo da mulher, aquela mulher loira, alta, magra, né, e tal, com aquela idealização de ser. Porém, a Barbie também tem uma grande linha de diversidade, de tudo mais, de modo que, seja você conservador ou liberal, seja você o tipo de mulher que seja em termos físicos, você se identifica com a Barbie. E isso faz da Barbie ser uma boneca extremamente comercializável, porque faz com que ela realmente chegue em todas as prateleiras do mundo inteiro. Então a gente não pode deixar de pensar que desde quando a Barbie foi feita até hoje, ela faz parte de uma indústria. Ela não está aqui simplesmente para defender uma ideologia A, uma ideologia B. Ela está aqui para vender. Tem esse lado também desse lado mais do dinheiro, né, das finanças,
Porque às vezes a gente esquece, né? Eu vejo muito debate ideológico sobre o filme, sobre a boneca, sobre muitas coisas. Porém, uma coisa que eu queria trazer assim para o nosso pensamento é que além da ideologia, né, a Barbie ela pode se enquadrar em qualquer uma. Se você pega um contexto de filmes e bonecas da Barbie, você encaixa ela numa coisa. Se você pega um outro conjunto de bonecas e outros filmes que ela tem, desenhos e tal, você encaixa ela em outra coisa. Ou seja, a Barbie, entre aspas, é tudo para todos, né? Ela tem essa qualidade, entre aspas, de conseguir dialogar com qualquer mulher, com qualquer pessoa que queira se achegar a ela, entender ela. E o filme não vai por outro caminho a não ser esse. Na verdade, o filme, até onde eu entendi, ele dialoga com toda essa complexidade da Barbie. Até onde eu sei, né, a história do filme, esse é o plot. Isso aqui tá no trailer, tá bom? Não é spoiler. Mas basicamente ela vive ali no mundo da Barbie, onde ela tem ali uma sociedade matriarcal, onde, né, tudo gira em torno da Barbie. E ela, de alguma maneira, ela sai do mundo dela e vai para o mundo real, o nosso mundo, que é uma sociedade mais patriarcal, onde de fato o homem, né, domina mais do que ela. E aí, nesse sentido, muitas críticas, pensamentos, diálogos e discussões vão acontecendo, né, mostrando a diferença do mundo da Barbie, do mundo dos homens, do nosso mundo, né, atual, e vai mostrando ali como que o Ken e a Barbie se agem em cada um deles. Isso vai gerando ali um processo de descoberta de quem ela é, né, basicamente ela vai se entendendo como mulher, como indivíduo, como boneca, e enfim, muitas coisas vão acontecendo nessa narrativa. Então, tem alguns pontos positivos e negativos que eu de fora pude pensar sobre a Barbie, né? Sobre esse filme da Barbie. Primeiro é a descoberta da mulher. Eu acho que isso é importante, sim. Eu acho que eu vejo muitas pessoas falando: esse filme de autodescoberta, onde eu tenho que me encontrar, onde eu tenho que saber quem eu sou. Eu não aguento mais esse tipo de filme. E eu entendo, assim, quando as pessoas falam isso, e eu concordo, de verdade. Tem muitos filmes que já estão, assim, meio pedantes, né? Por exemplo, o filme de herói. O herói tem que se descobrir, o super-herói tem que saber quem ele é e tudo mais. Por outro lado, a gente não pode deixar de pensar, né, de que apesar da busca da pessoa ser interna, né, ou seja, eu preciso descobrir quem eu sou, mas eu preciso descobrir quem eu sou a partir de mim mesmo, a partir dos meus pensamentos, e tudo volta para o ego. Apesar disso, a gente pode perceber que a narrativa da Bíblia, ela realmente dialoga com isso. O que é a Bíblia? É a história de homens e mulheres tentando se descobrir, mas não se descobrir por si mesmo, mas se descobrir por meio de Deus, né? E tentando enxergar como que Deus os define, como que a identidade deles é definida pelo próprio Criador. Então, isso é uma coisa, né, que eu não acho que é um ponto negativo do filme da Barbie, assim, de ter essa descoberta dela e tal. Eu ouvi dizer que ela chega até a estar com os empresários da Mattel, né, que é a empresa que faz a boneca e tal. Então, tipo, de certa maneira, ela está numa jornada. Infelizmente, né, até onde eu imagino, acho que essa jornada vai acabar nela, vai acabar no indivíduo, vai acabar no eu. Porém, né, como nós como cristãos, a gente precisa lembrar, nossa, por mais que o ruim não é a jornada, né? O ruim é a gente sempre lutar para que a nossa identidade esteja cada vez mais firmada em Deus. Então isso é um ponto importante que eu acho interessante. Outra coisa também que a Barbie faz que eu acho que é um ponto positivo é o debate da sociedade patriarcal. E isso eu preciso reconhecer. Né? De fato, a gente mora num país, no mundo, que ele tem sim privilégios para os homens. Quem nasce homem tem mais privilégios, a gente precisa reconhecer isso. E eu sei que talvez para muitas pessoas, o público em geral, muitas pessoas talvez nunca pensaram sobre isso, nunca sequer olharam para os seus próprios privilégios, mas eu acho que, eu não sei a medida que o filme faz isso, ou como que o filme faz isso, mas eu acho interessante filmes que fazem a gente pensar e raciocinar sobre o quão desigual pode estar sendo a nossa relação entre homens e mulheres, ou entre raças, enfim. Eu acho isso bem legal, assim, a ideia, eu acho isso positivo, desde que bem trabalhada. Outra coisa positiva do filme são as atuações, né? Claro, as atuações são muito boas, toda a ideia, né, de figurino, maquiagem, tudo isso é muito bom. Quais são os pontos negativos? E aqui vem uma coisa interessante. Uma coisa que eu ouvi falar muito é a forma que os homens são tratados no filme.
né? Ou seja, são homens todos bobalhões, são todos homens que não têm qualquer indício de liderança, de altivez, ou enfim, não são homens que a gente espera que se vejam. Parece ser homens tão caricaturados que chegam a ser irreais. Isso eu entendo e isso eu percebo que não vem só da Barbie. Isso, na verdade, há vários filmes, há vários anos, isso já tem sido trabalhado por pela indústria do cinema no geral, pela cultura pop no geral. Cada vez mais homens assim. Então isso eu não coloco tanto no peso da Barbie, né? Mas eu acho que isso é um ponto realmente negativo, porque se a gente vai retratar o mundo dos homens, o mundo das bonecas, por mais caricato que seja, né? Mas é importante a gente ter sempre ali um balizador para realmente fazer com que as coisas sejam mais palpáveis e melhor vistas pela sociedade, pelas pessoas que estão assistindo aquela obra, né? E aí vem uma outra questão. Calma aí, só um segundo. Recebi uma mensagem que tá sem áudio. Alguém tá comentando aí que tá sem áudio. Tá sem áudio há muito tempo, galera? Quem tá aí assistindo? Que coisa! Bem, me avisem aí se o áudio falhar de novo. Vamos seguindo aqui. Parece que o áudio voltou. Tá bem baixinho. Som. Som. 1, 2. Bem, vamos lá, pessoal. Aqui para mim tá tudo normal. Se acontecer de novo, por favor, me avisem, tá bom? Eu vou tentar dar uma olhada aqui no chat. Mas vamos seguindo. Parece, né, que no decorrer do filme tem um ponto do filme onde as pessoas fazem um grande discurso ideológico, né, falando explicitamente sobre várias questões que eles estão trazendo. O que me parece que o filme ele não se satisfaz em simplesmente trazer críticas ali, colocações que dialogam, né, com o sistema patriarcal e matriarcal, mas ele faz questão de colocar seus pensamentos e suas visões ali de forma muito clara, e que isso de fato assusta muitas pessoas e ao mesmo tempo torna o filme muito panfletário. E aqui de fato eu não tenho muito como eu falei para vocês, eu não assisti o filme, mas eu imagino que esse tipo de atitude, de ação, de fato traz uma carga que pra gente que é cristão realmente é uma carga talvez desnecessária, né? Especialmente quando traz assuntos que debatem ideologias que são contrárias ali à Bíblia, né? Então são questões que eu entendo que são sensíveis. E como eu não quero entrar no debate específico da ideologia, seja ela feminista, seja ela machista, seja qual que seja, a minha intenção aqui é falar sobre os papéis de gênero. Por quê? Porque parece-me que nesse filme o que o homem faz, ou o que é ser homem, o que a mulher faz, o que é ser mulher, é muito debatido, e se você assistir o filme você vai entender o que eu estou falando. Independente de qualquer coisa, uma coisa que é importante a gente pensar é que esse filme só prova o que a Barbie sempre foi. Que a Barbie ela é tudo para todos. Que a Barbie ela pode sim fazer um filme, debater várias coisas e pessoas vão amar, outras não vão gostar. Né? Ela pode fazer uma série de bonecas onde algumas crianças vão amar, outras não vão gostar. E a Barbie ela vai depois fazer um filme 2, um filme 3, vai fazer outras questões que vai abraçar várias pessoas. De fato, a Barbie ela tem um grande potencial. E como a gente sabe, com grandes poderes requer grandes responsabilidades. A gente precisa estar muito atento para ver de fato o que está acontecendo e não ficar tanto com as emoções afloradas nesse sentido, mas voltar para a Bíblia e começar a ter um diálogo mais maduro sobre isso. Porque a Barbie vai ser Barbie, a Barbie vai continuar sendo Barbie como ela sempre foi. Mas a gente deve olhar para isso, para todo esse contexto, e olhar de fato com um olhar diferenciado, sem entrar nas emoções, no calor da discussão, mas olhar o que está sendo feito,
olhar os pontos ali que são bons, os pontos que são ruins. É que nem comer melancia, né? Você pega ali a melancia, o que é bom, depois você joga fora os caroços que não prestam, e é isso aí. E esse é o grande ponto, assim, que é o debate de lados. Eu acho que isso é uma coisa que cada vez mais é um debate agressivo, é um debate que menospreza o outro, é um debate realmente muito ruim, quando as pessoas elas começam a debater lados e começam a levantar bandeiras, e um vai levantando a bandeira do outro, e isso acaba causando muitos machucados e muitas coisas negativas. É o que a gente costuma dizer, né? Que é a vítima que se torna um algoz. Muitas vezes a gente vê isso na história em vários momentos, né? Momentos de guerras onde você tinha ali um país dominando o outro, aí do nada o país se revolta e aí faz pior do que fazia com que o outro, né? Ele age pior do que o outro agia, na verdade, e aí vai criando um grande ciclo. A gente vê isso acontecendo com guerras com países, na política. A gente vê isso, por exemplo, acontecendo entre pais e filhos. Isso é uma coisa que acontece demais também. Por exemplo, um pai, ele tem ali seu filho e aí ele trata mal a criança. Conforme a criança ela vai crescendo e ela, a partir do momento que ela também entre pais tem outro e filhos, filho, muitas vezes e ela trata pai, mal esse filho, ele não trata essa bem o seu vítima filho, que era o seu criança filho, agora adulto, ela se torna também um algoz. a partir do momento que ele ciclo tem uma vai criança, se repetindo. Então isso acontece muito. A gente vê isso também na religião, por exemplo. Tem coisas que os protestantes criticavam muito, por exemplo, coisas que a Igreja Católica fazia, que envolvia abuso de dinheiro, abuso de poder, abuso sexual e tantas outras coisas que eram criticadas durante a história, né, da Idade Média, e que hoje nós vemos coisas parecidas acontecendo também. Ou seja, quando você sai de uma posição de opressão, você, né, para se sentir bem ou qualquer coisa nesse sentido, você começa ali também a agir de forma parecida com o que a pessoa agia com você. Isso é do coração humano. Isso é uma coisa que se repete vez após vez, tempo após tempo, e isso é muito comum na história da humanidade. Tem uma frase no mundo nerdístico, né, no mundo dos nerds, que diz: morra herói ou viva o suficiente para você se tornar o vilão. Se eu não me engano, é uma frase do Batman, mas é uma coisa que pode ser muito real. Se a partir do momento que a gente começa a criticar uns aos outros, né, e alguém que está ali como vítima começa a se colocar de uma maneira não madura perante o outro, isso vai gerando um ciclo que gera cada vez mais violência e cada vez mais agressões, seja verbais ou pode partir para outras coisas. Com relação a esse debate de homens e mulheres, o debate e tal, para mim é inegável de fato que o homem ele tem sim não honrado com o chamado que Deus tem feito para ele ao longo dessa história recente, né? De fato, Deus ele chamou o homem, fez o homem para ser uma coisa que o homem não tem exercido na maioria das vezes. Não significa que todos os homens são assim, mas de fato a gente pode perceber historicamente que a mulher tem sido sim oprimida. Por outro lado, a gente tem visto as mulheres nesse momento, né, saindo da sua, dialogando e falando, né, diretamente com os homens, ajudando os homens a enxergar tudo que elas têm passado e sofrido. Isso tem sido muito bom, né, para a sociedade como um todo. Por outro lado, a gente pode ver também, em alguns casos, a gente pode ver as mulheres, de certa maneira, ali passando um pouco dos limites e se tornando, em alguns sentidos, até algoz em diferentes situações. Eu não estou falando aqui que hoje as mulheres já estão elevadas, já estão numa alta posição, já estão... Não, meu ponto não é esse, né? Tem muito caminho ainda a se trilhar, existe muita desigualdade, existem muitas questões negativas que precisam ser revistas e pensadas na sociedade. Por outro lado, o meu pensamento que eu quero trazer para a gente aqui nesse momento é de fato para a gente poder pensar e raciocinar de que deve haver um equilíbrio. Se a gente não se voltar para as Escrituras e entender como que é esse jogo entre homens e mulheres, essa balança ela nunca vai se equilibrar. Essa balança vai realmente pender para um lado ou para o outro, né? Uma hora os homens estão por cima, outra hora as mulheres, e aí o outro revida, e o outro vem, e aí começa uma briga que cada vez mais pode distanciar corações, famílias, pessoas no geral, e isso não é positivo para ninguém. E é por isso que eu quero trazer para vocês aqui um pensamento rápido, breve, mas que eu acho que é importante da gente trazer, que é
por exemplo, o pensamento lá em Gênesis. Né? Gênesis, ele é um livro muito falado, né, na Bíblia. Muitas pessoas meio que torcem o olho um pouco para o Gênesis, mas o fato é que Gênesis ele é um livro muito especial na Bíblia. Sem o Gênesis, a Bíblia não faz sentido. Gênesis ele é um livro que ele estabelece muitas coisas. Muitas pessoas, né, levam o Gênesis de uma maneira literal, como tudo que está ali escrito realmente, literalmente, significa tudo aquilo. Outras pessoas trazem o Gênesis como uma grande e bela poesia que realmente tem uma função de trazer para as pessoas uma visão geral de quem Deus é, de como que Ele fez as coisas e o que Ele quer para nós. Eu acredito, diante dos meus estudos, que de fato o Gênesis ele é uma grande poesia. Não é um livro científico, não é um livro que vai falar sobre questões relacionadas ao DNA, microbactérias ou questões de desenvolvimento da vida nesse âmbito micro, mas ele vai falar o macro. E quando você analisa o Gênesis do ponto de vista científico, você pode enxergar várias coisas que a ciência fala, né, que não contradizem, mas na verdade complementam aquilo que a Bíblia traz. Então, cada vez mais, fé e ciência, elas têm se interligado. Quanto mais a ciência descobre o valor ali, né? Quanto mais a ciência descobre o processo de criação da Terra, mais tem sido claro a junção com a narrativa bíblica. A função do Gênesis, na verdade, é nos contar uma história, é nos falar o nosso lugar nessa história e nos falar quem é o nosso Criador. E 3 coisas acontecem dentro dessa narrativa cristã, que é, por exemplo, né, dessa cosmovisão cristã, se eu posso dizer assim, não sei se esse é um termo que você está familiarizado, mas a cosmovisão cristã é quando a gente enxerga o mundo diante dessa ótica. Primeiro, da criação, da queda, da redenção e da consumação da redenção dos últimos tempos, da restauração de todas as coisas no fim dos tempos. Então, isso aqui é basicamente a história que a Bíblia conta. É isso que a Bíblia está nos contando desde o Gênesis até o Apocalipse. É isso que nós, como cristãos, acreditamos, basicamente. A maneira que nós enxergamos o mundo e o tempo é dentro dessa cosmovisão cristã. 3 dessas coisas acontecem já no Gênesis. A criação e a queda e o início do processo de redenção começa ali no Gênesis. Se você tira o Gênesis, você não entende muitas coisas. E uma das coisas mais importantes da gente pensar é que é no Gênesis que a gente enxerga, que a gente vê o início do mundo, como que Deus, qual era o propósito final, né, o propósito máximo, digamos assim, para Deus criar cada coisa. Então, antes da corrupção do pecado, antes da queda do homem e da mulher, né, de fato existia ali um propósito que Deus queria que nós vivêssemos. Por isso que é importante a gente analisar o Gênesis quando a gente está pensando sobre essa questão do papel do homem e da mulher. E aqui a gente eu vou passar aqui rapidinho, já para a gente entrar na escritura, que é a escritura que a gente vai raciocinar aqui juntos, que é Gênesis 2 e 3, basicamente, que diz o seguinte: olha, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então aqui a gente vê Deus, né, criou basicamente toda a terra, e aí ele começa, e ele, né, coloca ali a árvore no centro desse jardim, e ele fala: não coma dessa árvore, essa árvore que é importante não comer. E a gente vê, a gente sabe que Deus, ele passa o tempo com Adão, ele de fato está ali com Adão, porém é interessante no versículo 18 que Deus ele declara: olha, não é bom que o homem esteja só. Isso é uma coisa muito curiosa da gente pensar. Por que Deus traria isso? Porque Adão ele estava na criação, na perfeição da criação, ele estava num relacionamento perfeito com Deus. Por que Deus diz que não é bom que ele esteja só? E aqui, se a gente analisar mais profundamente, a gente pode perceber que o coração de Adão, em algum momento, começou a se distanciar de Deus. Porque Deus, ele é perfeito e ele nos supre em todos os sentidos. Se Deus está falando não é bom que Adão esteja só,
É porque Deus foi percebendo que Adão estava cada vez mais distante dele. Em algum momento da história, de fato, Adão ele começa ali a não querer se aproximar de Deus, e Deus percebe isso. E logo de cara, Deus ele fala, olha, eu vou fazer alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. E aqui vem a grande questão. Deus, ele não faz isso de uma vez. Ele não pensa nisso e logo vai lá e faz. Pelo contrário, Deus, vamos continuar lendo aqui. Deus, que depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Vamos parar um pouquinho aqui? Deixa eu voltar aqui. É interessante a gente pensar, Deus ele fala, não é bom que o homem esteja sozinho, o coração dele está se distanciando de mim. Ele não faz a mulher logo de cara, ele chama o homem para passar tempo com ele. E ele não só chama para passar tempo com ele, mas ele também mostra todos os animais. Ele mostra todos os relacionamentos amorosos, sexuais, de gênero que existia em toda a criação. Qual que é o propósito de Deus para isso, né, para Adão? Basicamente, né, na minha perspectiva, eu sei que isso é uma das análises do Gênesis, existem várias, mas essa é uma das análises que a gente pode fazer que nos ajuda nessa discussão sobre identidade e gênero. Mas basicamente Deus ele queria mostrar para Adão, né, primeiro, que ele, Deus, é importante para ele, parece que Adão não percebeu isso. Segundo, que de fato, né, ele precisa valorizar aquilo que Deus está dando para ele. Deus ele mostrou para Adão todos os animais da terra. Deus ele mostrou para Adão todos os tipos de relacionamento que existia na criação. Ele fala, olha, eu vou fazer alguém, ele não fala para Adão, né, mas ele está dizendo, olha, eu vou fazer alguém para você que é para você valorizar, que é para você cuidar, que é alguém que vai, né, de fato te complementar. E isso é importante a gente pensar. Quando Deus ele fala alguém que vai te auxiliar, isso que significa auxiliar? Auxiliar significa trabalhar juntos. Auxiliar, né, na história, né, como a gente pode ver, foi uma palavra muito deturpada ao longo da história. A gente vê o auxílio como alguém que está abaixo, como alguém que é subordinado, que é mau, que é ruim, que está ali, né, subalterno. E isso não é o que a Bíblia fala. Auxiliar alguém significa trabalhar juntos, significa pé de igualdade. E a gente vê isso na própria Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, um auxilia o outro. O Deus Pai, ele de fato estava muito presente na Terra, né, durante todo o Antigo Testamento, durante toda a criação da Terra, e ele era auxiliado pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo. Depois o Deus Filho vem à Terra e o Deus Filho estabelece grandes coisas aqui na Terra e ele é auxiliado pelo Deus Pai e pelo Deus Espírito. Da mesma maneira, Jesus ele retorna aos céus e o Deus Espírito vem à Terra, de modo que o Deus Pai e agora o Deus Filho auxiliam o Espírito Santo. Isso não faz de forma nenhuma que um seja menor do que o outro. Isso faz com que eles criem uma dinâmica perfeita de união, de auxílio, de ajuda, de serviço. E isso é uma das maiores características de Deus. Quando Deus ele fala que a mulher foi feita para ser uma auxiliadora, ele está colocando na mulher a característica que mais define a Trindade, que é a servidão, que é o auxílio, que é a ajuda. Isso não faz da mulher menor. Pelo contrário, isso era para Adão e para todos os homens enxergar o valor da mulher. Isso é uma coisa importante da gente pensar. Voltando para a Escritura, vamos lá. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E aqui é interessante ver que Deus ele tira a mulher justamente do lado, né? Aqui essa versão diz costela, em outras versões falam que tira do lado, ou seja, é alguém que é igual, é alguém que foi criada, né, como uma igual, alguém que não está nem acima nem abaixo, mas está do lado dele. E aí nesse sentido Deus forma a mulher e Adão se alegra.
porque ele vê ali alguém que realmente era parecida com ele, tinha as características que ele tinha, e isso de fato o faz ser feliz. Porém, Adão já estava distante de Deus. A mulher estava ali com o papel de auxiliá-lo, de trabalhar junto em prol de servir a Deus, de amar a Deus. E a gente vai continuar aqui na narrativa bíblica. Vamos ver lá o que acontece. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia Deus já havia concluído. Opa, aqui foi para Gênesis 3. Enfim, aqui deu algum erro nos slides. Deixa eu voltar para mim. Eu vou contar aqui para vocês então essa história. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, né? Vamos aqui para o que realmente importa. O que acontece basicamente depois? Vamos lá. Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. E aqui é interessante a gente pensar. Olha que interessante esse diálogo. Todas as vezes que do diálogo da mulher com a serpente, tudo está no plural. Olha que interessante. Você vê a serpente sempre falando: foi isso mesmo que Deus disse, não comam. Né? Aí a mulher responde: nós podemos comer. Depois ela fala: não comam do fruto, né? Certamente vocês não vão morrer. E aí eles começam esse diálogo sempre no plural. Sabe o que é mais interessante ainda? É a Eva, quando ela cede à tentação, ela vê que é atraente aos olhos aquele fruto, e aí ela pega e ela dá para Adão. Ela não grita, ela não vai até Adão, ela não se desloca até ele, ela não o chama, ela pega do fruto e dá para Adão. Quando a gente vai analisando, né, as palavras que são utilizadas e o texto como ele está colocado aqui, e logo no versículo 7 fala: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Ou seja, a partir do momento que ela comeu, pegou e deu para Adão, os olhos dos dois se abriram. Se Adão tivesse longe, Eva teria comido, o olho dela teria se aberto, e talvez ela nem teria chamado, ou enfim, não sei, mas foi uma coisa instantânea. Tudo isso leva a gente a pensar que, de fato, Adão ele estava do lado de Eva o tempo inteiro. Só que Adão, ele não estava cuidando dela, ele não estava protegendo, ele estava omisso, ele estava calado, ele estava simplesmente ali, deixando Eva tomar as decisões. Ele não cumpriu o seu papel de liderança, o seu papel de guia, o seu papel de protetor, assim como e deixou Eva sozinho. Isso mostra pra gente que quando a gente anda sozinho, né, nós homens e mulheres, se a gente faz a coisa só de um jeito, do jeito do homem, só do jeito da mulher, as coisas desandam. A gente precisa um do outro, homem e mulher precisam um do outro. É que nem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um tem um papel, nenhum papel é maior ou menor do que o outro, mas eles se complementam. E deve ser assim entre a gente. Né? O relacionamento de um homem e de uma mulher, seja amoroso ou não, deve ser de complementariedade. Então é interessante a gente pensar logo depois que a gente vê aqui nas Escrituras, né? Agora os slides já vão estar funcionando de novo, não sei o que aconteceu. E aí Deus vai atrás deles, no versículo 11, e Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que o Senhor me deu. Ele falou: que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha que interessante essa narrativa aqui, gente. Adão não culpa a mulher. Adão, ele culpa Deus. Ele fala: o que aconteceu? Deus pergunta para ele e fala: foi a mulher que o Senhor me deu.
Foi a mulher que você me deu. E ele começa a culpar a Deus. E quantas vezes a gente faz isso? Minha vida tá ruim porque Deus fez isso, porque Deus é aquilo, porque Deus me deu aquilo, porque Deus não me deu aquilo. E a gente começa a apontar e acusar a Deus. Essa história, essa narrativa da queda, é uma história do distanciamento do coração de Adão com Deus. E isso pode significar sim o primeiro homem formado na Terra, mas pode ser também uma grande mensagem da humanidade que se distancia de Deus. E isso é muito interessante da gente pensar como que Deus ele está ali querendo se envolver com Adão, e Adão o tempo todo vai se colocando para fora de Deus em si. E aqui, meus queridos, a gente vê Eva, né? Em contrapartida, Eva, ela já assume, ela é humilde, ela fala, olha, de fato, a serpente me enganou, assim, e eu comi, eu cedi à tentação. Então você vê o coração de Eva novamente representando ali, mesmo com o erro dela, mas ela representando ali uma das maiores características de Deus, que é a servidão, que é a humildade. Então isso é interessante da gente pensar. Quando Deus ele cria o homem e a mulher, ele cria com esse propósito do homem de ser esse homem que pratica uma liderança servil. Uma liderança servil é a liderança de Cristo. Lá em Efésios 5 nós vemos que o homem deve ser como Jesus é para a igreja. Como é que Jesus foi para a igreja? Jesus, ele se sacrificou, ele derramou sangue, ele limpou os pés, ele se colocou debaixo, ele foi vulnerável, ele escutou. É isso que um homem de verdade, um homem de Deus deve ser. Da mesma maneira, a mulher tem que ser como a igreja. E o que a igreja fez? A igreja suportou, a igreja apoiou o ministério de Cristo, a igreja serviu Cristo, a igreja acompanhou Cristo. E de fato, os dois juntos mudaram o mundo. E isso é o que a gente deve pensar. Um homem e uma mulher juntos têm muito poder porque se complementam. Foi para isso que Deus criou. Não é para o homem ser melhor, subjugar a mulher, ser violento e ser um líder, né? Um líder que de fato coloca um jugo pesado sobre a esposa ou sobre a mulher. Não é isso. Da mesma maneira que a mulher, ela também não foi chamada, né, para fazer o contrário com o homem, para liderar todas as coisas, fazer tudo sozinha, né, realmente, enfim, se colocar nessa posição de total independência. Também não foi assim. Né? Deus ele colocou os dois para se complementarem com suas forças e suas fraquezas e assim um levar o outro para mais perto de Deus. Eu não vou continuar falando sobre isso porque senão vai ficar ainda muito mais longo aqui esse nosso encontro. Mas a partir disso a gente pode ver o início da redenção. A gente vê Deus falando que o filho da mulher, né, vai esmagar a cabeça da serpente. Uma representação, já o início da profecia de que Deus ali no Gênesis já estava pensando em Jesus Cristo. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando desse aqui, que vocês estejam animados, né, de ouvir essas coisas. E de fato, nesse momento eu vou parar por aqui. Mas me fala aqui nos comentários o que você achou. Faz sentido isso para você? Eu espero que isso possa nos ajudar a enxergar a nossa própria vida, a enxergar como que a gente se coloca nos debates entre homens e mulheres, seja no futebol, seja no cinema, seja em qualquer outra coisa, que a gente possa se lembrar de que ser um homem verdadeiro, de ser uma mulher verdadeira, um homem de Deus, uma mulher de Deus, é um chamado muito grande à servidão, a humildade, a entrega, a rendição e tantas outras coisas que permeiam toda a Bíblia e que de fato nos fazem ser pessoas melhores, cristãos melhores, cônjuges melhores. E é isso que eu espero que possa te encorajar aqui nessa noite. Beleza, meus amigos? Muito obrigado pela presença de vocês. Desculpa aí pelas falhas na live e a gente se vê na próxima. Valeu! Show, som.